Fala pessoas, tudo bom? Pois é, dia 27/10, quinta-feira, eu atrasei bastante porque minha câmera não estava querendo funcionar. Quem assistiu o vídeo de ontem, exclusivo esse aí, Apophis, que eu falei de algumas teorias da conspiração, sabe que metade do vídeo, mais da metade do vídeo ficou sem imagem. Eu fiz um podcast ontem, porque a câmera tem praticamente 12 anos de idade, ela tá sofrendo. Recapitulando, teve radiolão. O que é o radiolão? Fábio Weingarten e Fábio Faria falaram que existiam inserções aí que não foram colocadas em várias rádios. Horas e horas e mais horas de conteúdo que faltou na campanha do Bolsonaro. Isso gravíssimo. Falaram que tinha provas, apresentaram as provas, denúncia. E aí Moraes deu a resposta que é: Moraes nega pedido de campanha de Bolsonaro para investigar suposta irregularidade em propaganda de rádio. Moraes nega pedido da campanha de Bolsonaro para investigar suposta irregularidade em inserções nas rádios. Alguém duvidava que isso aconteceria? Moraes pede investigação de Bolsonaro por tentar tumultuar as eleições. Moraes nega apuração sobre boicote de rádios e decide investigar os denunciantes. O presidente do TSE determinou a inclusão do caso no inquérito das milícias digitais e a apuração sobre o uso do fundão para a contratação de auditoria de mídia. Ele inverteu as coisas, foi pra cima dos caras. Então os caras tinham uma denúncia, apresentaram os documentos e falou: olha, não aceitei, não gostei não, na verdade eu vou investigar vocês. E alguém duvidava que isso aconteceria? O presidente falou em manipulação eleitoral e disse que PT e TSE devem explicações. Duvido que terá, mas olha que interessante que tem aqui, ó. Urgente, TSE exonera servidor responsável por inserções da propaganda eleitoral. Demissão de Alexandre Machado ocorre em meio à denúncia da campanha de Jair Bolsonaro sobre ter sido prejudicado em inserções nas rádios, tá? Em meio à denúncia da campanha de Jair Bolsonaro sobre ter sido prejudicado em inserções nas rádios, o TSE decidiu exonerar o servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. Machado exercia a função de coordenador do pool de emissoras, sendo responsável pelo recebimento dos arquivos com as peças publicitárias e sua disponibilização no sistema eletrônico do TSE, para que sejam baixadas pelas emissoras de rádio e TV, tá? E olha só que interessante, depois que você leu isso, tem isso aqui, ó: TSE não distribui nem fiscaliza inserções de rádio, diz Lewandowski. O ministro Lewandowski, vice-presidente do TSE, afirmou que a Corte Eleitoral não tem atribuição de distribuir nem de fiscalizar se as emissoras de rádio e TV estão exibindo as inserções das candidaturas. Segundo o magistrado, o tribunal não teria nem estrutura para tal medida. E aí? Em quem a gente acredita, né? Achei que estava sofrendo uma condução coercitiva, diz o servidor do TSE exonerado. Em entrevista ao antagonista, o Alexandre, que cuidava das inserções das emissoras, confirmou o teor do seu depoimento à Polícia Federal. Alexandre Gomes Machado, servidor do TSE, que coordenava a distribuição da propaganda eleitoral, confirmou ao antagonista o teor do seu depoimento à Polícia Federal. Lembrando que o antagonista está fazendo um belíssimo trabalho, né? Moro se juntou ao Bolsonaro, o antagonista, que era ferrenho, pessoas da isentosfera se unindo e fazendo um trabalho interessante, né? Se arriscando. Enquanto tem direito à burra até no último minuto, falando que o Bolsonaro é frouxo e fraco. Eu achei que os caras tinham já passado por essa, já tinham superado que os lobbies não funcionaram. Mas tem muita coisa na direita que vocês não têm noção de quão triste que é, tá? Ele disse que procurou a PF por medo de sofrer algum tipo de violência. Fui atendido pelo delegado de plantão, disse que temia pela minha integridade física. Tiraram meu crachá, minha credencial de acesso, sem nenhuma satisfação e na frente de todo mundo. Achei que estava sofrendo uma condução coercitiva. Machado foi exonerado ontem à noite, ao fim do expediente. Ele conta que havia encaminhado à sua chefe um e-mail de uma rádio que admitia não ter feito inserções da campanha de Jair Bolsonaro. Tema de uma denúncia apresentada ao TSE na segunda-feira e anunciada em coletiva pelo ministro Fábio Faria e ex-secretário de comunicação Fábio Weingarten. E eu fico me perguntando por que toda essa movimentação rápida, integridade física, risco, né, essa velocidade toda de exoneração, o pessoal tentando protegê-lo. O que será que aconteceu? Eu tenho minhas teorias, tá? Depois a gente conversa, vamos deixar passar um pouquinho mais, tá? TSE muda a versão, diz que exonerou o servidor por assédio moral e abre investigação. Mais cedo, a assessoria de imprensa do TSE havia falado apenas em alterações gradativas em sua equipe em virtude do período eleitoral. Então, mudaram de informação, né? Primeiro falaram que no TSE não tem esse tipo de atitude, não tem essa função, mas o cara falou que tem e estava fazendo, né? Aí ele foi exonerado, mudaram a história e não para por aí. Rádio diz que o próprio PL deixou de mandar propaganda de Bolsonaro. Então presta atenção. Não é o cara, o TSE não tem culpa nenhuma, todo mundo comigo não morreu. A rádio também falou que não mandaram e por isso que aconteceu tudo isso. Muito estranha essa história, não é? Pois é. Brasil é complicadíssimo, né? Fraude das rádios. Servidora que recebeu informação é casada com o ex-chefe de gabinete de Moraes. E aí começa já a fazer aquelas ligações todas, o negócio começa a ficar perigoso, começa a ficar tenso.
E vamos falar um pouco do Bolsonaro, como o Bolsonaro, né, vamos dizer assim, se preparou para isso. Olha aqui, ó. Comandantes das Forças Armadas são chamados para reunião de emergência no Palácio da Alvorada, né? Então teve aí toda essa questão do Alexandre de Moraes negar, investigar, e aí eles começaram, né, Bolsonaro começou a reunir as pessoas para ver o que poderia fazer, tá? Bolsonaro se reúne também com observadores da OEA em Brasília, tá? Que é a Organização dos Estados Americanos, né, para verificar o processo aqui. Para mim, não sei se são confiáveis, mas estavam lá e se reuniram, tá? Olha o que o general Heleno fala. Não é possível admitir volta da quadrilha vermelha, afirma general Heleno. Em vídeo veiculado nas mídias digitais é dito que é hora de salvar o Brasil, né? Não há comparação entre Bolsonaro e Lula. Lula, durante 13 anos, esteve no poder e destruiu o país. Divulga mentiras ridículas para encobrir seu vergonhoso passado e repetir sua desastrosa gestão. Exibindo dados passageiros e superados, declarou. O vídeo é intitulado com a mensagem "É hora de salvar o Brasil". Tá, agora vamos uma parte mais importante, que é o vídeo do Bolsonaro falando sobre tudo isso, tá? Ele fez a declaração, falam que ele se reuniu antes ou depois com os militares, ou a reunião durou antes e depois, né, com a OEA, mas veja o vídeo e depois eu comento algo interessante com vocês. Com toda certeza, o nosso jurídico deve entrar um recurso, já que foi para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, da nossa parte, nós iremos as últimas consequências, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade de votos no final da linha. Então isso desequilibra o processo democrático. Por isso a urgência de recorrer. Sabemos que está em cima, as eleições estão aí, mas um lado, que é o meu lado, está sendo muito prejudicado, ou melhor, foi muito prejudicado, e não foi de agora. Então a gente espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília, que eleições se decidem no voto. E aquele que tiver mais votos dentro da urna deve assumir aquele cargo na data adequada. Tá, agora vamos conversar sobre esse vídeo aí. Repare na postura do Bolsonaro. Reparou como ele tá calmo? Como ele fala pausadamente? Ele não tem aquela gana de ir pra cima. Não, a gente vai investigar, a gente vai atrás, vamos recorrer. E por que não pode ficar assim? Isso é uma injustiça. Como ele fala pro povo, falou com os jornalistas com uma calma tremenda, né? Com um olhar diferente, como se ele já soubesse o que vai acontecer. Essa é a minha impressão, né? Ele demonstrou uma calma de como alguém que já soubesse o que vai acontecer. O que vai acontecer? Eu tenho a minha opinião. Vocês interpretem como vocês quiserem, porque é importante a gente manter a calma, tá? Mas impressionante aí como as coisas foram piorando. Como eu falei, a coisa é totalmente previsível, né? Você vê o Moraes indo pro TSE, você já vê a situação toda. Eu achei que eles iam pegar um pouco mais leve, mas não, tá? Você vê que estão tentando investigar até mesmo os denunciantes. Não é brincadeira, tá? Após ataque, Jefferson vira herói em canais NAZI no Telegram. Pois é, tem muita gente considerando o Bob Jefferson herói, tá? Só que é aquela coisa, tem que lembrar o que aconteceu, né? Com isso aí, o que o Bolsonaro está sofrendo com essa história. O que diz a primeira pesquisa após o ataque de Roberto Jefferson à PF? Entenda. Então estão dizendo aí que o Lula subiu nas pesquisas por causa da história do Roberto Jefferson. Eu não acredito, tá bom? Mas é isso que dá, né? A campanha era para ser perfeita. Apareceu o negócio de pintar o clima, apareceu esse negócio aí do Bob Jefferson numa live que tinha tudo para ser um sucesso. Bem complicada a história, né? Na segunda, a campanha de Bolsonaro alegou que Lula foi favorecido por rádios do Nordeste. Acontece que a acusação é baseada em dados de software, metodologia inconsistente que pode gerar dados imprecisos e não por uma auditoria, como foi dito. Então agora software é impreciso, né? Será que das maquininhas eles falam que o software é impreciso também ou é 100%? Falando nessas tipo de notícias, a gente vai ler bastante coisa aqui absurda. Olha o que eu vou ler para vocês. Bolsonaro alega risco de atentado, mas contrata sistema antidrone que só visa a privacidade.
Vamos lá. Eles estão falando que ele gastou 2,5 milhões em algo que não defende, que não é bélico, que não atira em drones, que isso não vai protegê-lo. Só que se você ler a matéria, vai estar dito lá, vai estar descrito que os drones perdem a conexão com o seu controlador quando chega na área perto, né, da residência do presidente. Como é que o cara vai atirar, jogar uma bomba se ele está cego, se ele perde o controle do drone, né? É básico. Então eu estou falando que só visa a privacidade. É esse tipo de matéria, 4 anos, tá? Enganando as pessoas, é muito complicado. TSE multa a campanha de Bolsonaro em 75 mil por impulsionar o site LulaFlix. 75 mil de multa. Quantas multas? Eu falei pra você, você foi marcando nos meus vídeos quantas coisas o TSE fez contra o Bolsonaro e contra o Lula? Vocês anotaram? É complicado. O presidente da Espanha declara apoio a Lula, querido amigo. Então, não só Portugal, como ontem, como Espanha, a esquerda mundial vibra com a esquerda ganhando do Brasil. E olha só, Papa Francisco manda mensagem ao Brasil. Peço a Nossa Senhora Aparecida que livre o Brasil, né, brasileiro do ódio. Tem ódio no Brasil, né? Lula diz que a eleição é anormal e culpa Bolsonaro. Ele criou um ódio, né? E a gente lembra o quê? Dessas imagens. Nunca imaginei que esse Papa seria tão comunista, né? Ele tem que rezar pela Argentina dele, que está muito mais complicada que aqui. Aqui, né, se tudo der errado, a gente pode ficar igual a Argentina, né? PM de Santa Catarina investiga fala de major do BOPE que mentiu sobre a sigla CPX. Olha onde chegamos. Um profissional do BOPE, treinado, sabe sobre as coisas, chegou lá para falar no podcast, vai ser, né, investigado, né? Só sei lá se vai ser demitido da polícia exonerada e do BOPE, não sei o que vai acontecer. Mas esses são os tempos que estamos passando. O policial vai lá e fala com a sua experiência, né? E acaba por ser perseguido. TSE não acolhe sugestões do Ministério da Defesa para fazer alterações no processo de fiscalização das maquininhas no segundo turno. Militares argumentaram que seus técnicos teriam identificado oportunidades de melhorias para conclusões mais precisas quanto à fiscalização. É lógico que o TSE, né, pediu o relatório, não quiseram dar, agora vai impedir tudo. E eu me pergunto assim, vão permitir tudo isso? Vão permitir tudo isso? Olha quantas coisas, só perguntando, tá? TRE de Minas Gerais apreende material em comitê de Bolsonaro por propaganda irregular. E aí você pergunta, que propaganda irregular, né? Aqui embaixo está escrito propaganda irregular e a divulgação de fatos inverídicos sobre o Lula. E lembra aquele negócio da Jovem Pan? Não pode falar isso, não pode falar aquilo e aquilo outro. Então, a campanha do Bolsonaro mostra imagens, falas e coisas que o Lula disse, mas não pode. É mais do que absurdo. É mais do que absurdo. É por isso que o mundo está de olho e estão falando sobre isso. Carmen Lúcia diz que o Brasil passa por horas de erosão democrática. Isso aqui com certeza. Ainda mais quando falam de censura e a pessoa vai fazer uma decisão, tomar uma decisão, fala, olha, censura não pode acontecer no Brasil, censura é errado, censura não pode, censura é complicado, melhor não ter censura. Porém, eu vou votar a favor da censura, mas só até dia 30, né? Só dessa vez. É enganoso que Guedes anunciou redução dos valores das aposentadorias. Então é enganoso. Quando é da direita é fake news. Quando é da esquerda é enganoso e tiram o rosto da pessoa que falou isso, né? Protege. É sempre assim, protegendo o rosto, né, de quem fez algo incorreto. Envolvimento de agente em vídeo apagado de Tarcísio põe a BIM em alerta, né? Isso aqui tá dando... Eu não ia trazer isso aqui, mas o Tarcísio tem um áudio dele falando para apagar o que foi gravado. Eu, sinceramente, acho que ele pediu para proteger os policiais. Dependendo da atitude dos policiais, pode dar problema para ele se acontecer algum tipo de investigação. E o Tarcísio pensando nos policiais, né? Falando assim, é melhor apagar isso aí, né? Você gravou esse troca de tiro, né? Enfim, pois é. O Brasil defende muito bandido, né? Deputado reeleito de Goiás fala em guerra civil em caso de vitória de Lula, tá? Eu não sei se isso vai acontecer. Tem muita gente falando que vai acontecer. O que eu vi falar muito é de caminhoneiros. Caminhoneiros eu vi realmente, tá? Não sei o que pode acontecer. Eleitores fazendo L, filas e destinos esgotados. Mais de 11 mil passagens gratuitas são emitidas em Natal nesse segundo turno. Imagens da rodovia da capital Potiguar viralizam nas redes sociais com relatos de até 1 hora de espera. E todo mundo fazendo aí o sinal da mão, que em inglês isso aqui significa loser, né? Mas aqui no Brasil, aparentemente, é a mesma coisa. Enfim, não sei. Só sei que se fosse o Bolsonaro com esse tipo de atitude assim, quer saber? Vamos decidir aí, dar dependendo do lugar,
veículos, né? Transporte de graça. Pronto, vai até preso. Elon Musk chega à sede de Twitter com uma pia e faz trocadilho, né? Na legenda, ele faz um trocadilho com a expressão "let that sink in", usada para indicar uma notícia chocante. Além disso, a expressão "sink in" significa afundar em português. Na verdade, não é bem isso, né? Significa absorva essa informação. Imagina quando alguém chega e te fala algo absurdo e fala "let that sink in", é tipo absorva. Né? Isso aí vai aprofundar na sua mente, deixe penetrar na sua mente, porque o negócio é pesado. Por isso que ele trocou a pia lá, porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma revolução dentro do Twitter, né? E eu comentei isso aqui, ó. Vai lá, Musk, já conseguiu metade dos likes do Casimiro na postagem. Sério, para pensar. Uma postagem falando que vai votar no Molusco bateu postagem de um cara com 109 milhões de seguidores que vai comprar o Twitter. Let that sink in. Deixa isso aí, né, você absorver, né, digerir isso aí, que é realmente totalmente absurdo. Lembrando, 110 milhões de seguidores, né, ganhou mais agora com esse negócio do Twitter aí, ganhou mais. Certeza que vai mudar as coisas, vai mudar, certeza, e a esquerda vai ficar enlouquecida. Infelizmente demorou um pouco, porque pode ser que isso ajudaria muito o Brasil se tivesse comprado antes, mas pelo visto os caras esperaram até o último minuto, né? Talvez isso foi até proposital. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Pelo carinho. Eu espero que os vídeos tenham aí ficado bons, tá? E a gente se fala em breve. Fiquem calmos, tá? Tudo se resolve, tá? Fizemos o que pudemos aqui. Fizemos o máximo possível. O vídeo todo dia, o ano inteiro aqui no canal, né? A gente mostrou muitas coisas. O importante é que a gente não desista nunca, certo? Porque muitas pessoas dependem de nós. Estamos juntos. Lembrando, o canal não tem propagandas. Eu tiro justamente para ter maior alcance no conteúdo. Pode ser que não tenha muitas visitas, mas o conteúdo ele é muito mais direto, né? Muito mais rápido, impactante, para tentar convencer as pessoas da verdade, aí pro lado da verdade. Então faça o Pix se você gosta do conteúdo. Tem um link da Amazon, compre qualquer coisa clicando no link, ajuda o canal. Padrim, Patreon e membros para ver o vídeo de ontem, exclusivo. Tá? Muito obrigado quem comentou no vídeo. Lembre-se de assistir e comente. Eu gosto de ler todos os comentários, tá? E também temos o botão Valeu Caso Queira. Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.